Eu quero falar sobre 8 bloqueios em relação à oração. Aqui ele fala assim: ore sem parar, sem cessar. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade com a oração. A oração é como uma planta boa que você está regando, que você está cuidando. E uma planta boa sempre precisa de cuidados. A oração não é como uma praga que vem sem pedir, que toma conta, domina tudo, e aí você tem que passar veneno para resolver o problema, né? Carpir alguma coisa. A praga não te dá benefício e causa dano, mas a planta boa traz muitos benefícios, mas precisa de cuidados especiais. A nossa oração precisa ser assim. Muitas vezes eu penso assim, que vocês já viram pessoas que entram na igreja depois que começou, sai antes de terminar, porque tem algum problema emocional, tem algum problema de culpa, tem algum problema com algum irmão, alguma coisa está errada e precisa fazer assim. Muitas vezes a gente tem esse problema com o nosso Deus, assim como você já deve ter problema com alguém da tua família, com algum amigo, que você é chateado, não quer falar com a pessoa, não quer ver a cara da pessoa, e aí está esse sentimento. Isso também acontece com Deus, e é fácil o nosso coração ser como a guanchumba, como a tiririca, como praga. O nosso coração é mais fácil não ter um relacionamento com Deus do que ter um relacionamento com Deus. Então é algo que você precisa cultivar e guardar, se precaver, né? Ter um cuidado sobre isso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá no Salmo 109. E aí a gente vai ver o primeiro problema. Eu quero falar de 8 problemas, eu quero ser bem rápido. O Salmo 109, o verso 7, ele fala no finalzinho do verso 7, ele diz a respeito de ser tida como pecado a sua oração. Ser tida como pecado a sua oração. E ele está falando a respeito, lá no verso 2, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentiras língua falam contra mim. Então são pessoas que se usam de mentira, se usam de lábios maldosos, e são pessoas fraudulentas. E ele vai falando a respeito da maldade dessas pessoas que cercam Davi. E agora ele faz uma oração que o Senhor tome posição sobre isso, que o Senhor divida isso, e que eles não se deem bem na congregação dos justos, que eles logo se deem mal, e que a oração deles seja tida por Deus como pecado. Então a primeira questão, o primeiro bloqueio em relação à oração, é que a nossa oração pode ser um culto, uma oração de casa, mas que na nossa vida existe mentira, existe fraude, existe interesses pessoais que prejudicam outros e são injustos aos outros. E ele disse que esse tipo de vida leva a oração a ser pecado, e o relacionamento com Deus fica quebrado. Eu lembro assim do Marcelinho Carioca, ele deu o testemunho na televisão a respeito da vida do passado dele como crente, que ele deixava uma mensagem com a vida dele, uma mensagem dúbia. Ele usou bem essa palavra, dúbia, assim, com dúvida, é como uma vida dupla. Ele colocava na testa Jesus, uma faixa, mas ele saía festejar no meio da torcida só de zorba. Ele não respeitava as moças, então ele não dava um bom testemunho. Por mais que ele amasse Jesus,
mas a vida dele não condizia com Jesus, e ele testemunhou a respeito da vida dele como uma vida que deixava essa mensagem dúbia. Eu também lembro assim do Neymar. Ele não confessou esse pecado como o Marcelinho, mas o Neymar, uma vez eu soube que o Santos ia fazer uma obra de caridade numa instituição, mas era uma instituição espírita. E aí ele não desceu do ônibus e outros jogadores de futebol não desceram para ajudar aquela entidade, porque era espírita. No entanto, a gente não ouve um bom testemunho do Neymar, né? Mesmo nos seus namoros, na sua vida, a gente não tem, e às vezes tem até escândalos nisso. Então, uma vida que é dupla, ou que traz uma mensagem dúbia, como o Marcelinho Carioca falou, ele também faz com que a oração dessa pessoa, a gente diz assim, não passa do teto, né? Ela não vai muito longe. Então a gente precisa se preocupar com o nosso relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento com Deus é através da oração, né? E aí o primeiro bloqueio é a nossa vida, a nossa oração, o nosso culto tem mentiras, tem mágoas, tem ódio no coração. Outro texto que eu queria que vocês abrissem é em Provérbios 28. Vamos abrir lá? Provérbios 28, o verso 9. Provérbios 28, verso 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que se desvia de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Abominável é podre, abominável é estragado, abominável é como se tivesse naquilo demônios. Quando Deus fala com a gente e a gente teima em fazer de uma forma diferente, Ele diz que até a oração é abominável. Até a oração não é da parte de Deus. O verso 13 diz assim: o que encobre a sua transgressão ou as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então Deus nos chama, e hoje, como é dia de ceia, lembre disso também. Não encubra a tua transgressão, porque essa transgressão vai ser peso na tua alma, e ela não vai sair dali, e ela vai te cansar. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, alcança força, não perde a força, não vem a canseira, e vai ter mais momentos de alegria. O Provérbios 29, verso 1. Eu quis ler esses versículos, estão todos próximos. Aí você também pode deixar uma folhinha ali para depois você dar uma olhada nesses versículos. O verso 1 diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido, mas vem endurecer a cerviz, o coração, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Então a pessoa vai teimando com Deus, e um dia Deus coloca uma casca de banana, e a pessoa escorrega e se arrebenta, né? E às vezes não vai ter cura mais. Então a oração se torna abominação quando há teimosia em desobedecer a palavra de Deus, né? Então o segundo bloqueio, a teimosia em obedecer a palavra de Deus. Há uma teimosia, insistência em desobedecer. Primeiro é o quê? Qual é o primeiro bloqueio? Tem mentiras na oração, no culto, e tem também ódio, né? Tem sentimentos ruins ali, né? O sábio, ele sempre quer aprender em todas as circunstâncias. O
tolo, ele sempre tem uma resposta para tudo. O tolo, ele sempre se acha o esperto, e ele nunca está na posição de aprendiz. Ele sempre tem uma resposta, ele nunca aprende. Mas o sábio sempre aprende em todas as circunstâncias, né? Vocês lembram das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 6, o verso 5 e o 6? Vocês lembram? Ele diz assim: os líderes religiosos dos judeus, eles gostam de fazer orações em pé no canto da praça, para serem vistos pelos homens. E eles fazem longas orações para serem vistos, para chamar a atenção e receber elogios. Então, qual é a terceira barreira, o terceiro bloqueio para a oração nossa? Soberba. E de acordo com esse versículo, fazer oração em pé, fazer oração, uma longa oração, que é soberba, que é querer aparecer. Quando eu estou fazendo assim, querendo aparecer, querer ser visto, faço um teatro aqui, mostro que eu sou muito feliz, mas por dentro eu estou cheio de amargura. O que eu estou fazendo? Oi? É uma hipocrisia, é um teatro. E Jesus, ele está denunciando esse teatro do orgulho, da soberba que vocês falaram, que o nosso coração tem esse veneno da antiga serpente. Ele quer aparecer, ele quer ser visto, ele quer chamar atenção, mas a oração acaba virando só uma performance. Ela acaba se tornando só uma aparência de espiritualidade. É o terceiro bloqueio, terceiro problema da oração: aparência de espiritualidade. Vamos repetir isso? Aparência. Então, quando há aparência de espiritualidade, você está já percebendo o que faz a tua oração cessar, parar. Quando que as orações terminam? Em primeiro lugar, quando tem o quê? Mentiras e ódio, e que acabam sendo normais na vida. Segundo, desobediência, teimosia à palavra de Deus. Terceira, aparência de espiritualidade. Eu falo bonito, a minha oração é longa, mas só é aparente, é só da boca para fora, o coração está longe. Aí ele fala no verso 7 e no verso 8, lá de Mateus 6, ele diz assim: fica fazendo vãs repetições, acham que pelo muito falar Deus vai ouvir. Então quando você lê 5 páginas e depois você olha para você, o que eu li? O que aconteceu? Vocês estudaram, as mulheres estudaram que é uma mente divagante. Quando você lê 5 páginas e não sabe o que leu, cantou 3 músicas e não sabe qual música que você cantou, o que você fez? É uma mente divagante, mas é uma oração mecânica, automática. Sabe, é isso que faz a nossa oração cessar. Quando ele diz orai sem cessar, quando a gente faz a coisa automaticamente, mecanicamente, com vãs repetições, achando que pelo muito falar Deus vai ouvir, então isso é um bloqueio para a nossa oração. Outro versículo que eu queria que vocês abrissem é Marcos 11, verso 25. Marcos 11, verso 25, tem também muito a ver com a ceia. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando,
se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando vocês estiverem orando e vocês têm um problema com alguém, o que tem que ser feito? Perdoe. Não tem opção, não tem uma segunda opção, é só essa opção. Você, como crente, como um cristão, como alguém dedicado a Deus, como filho de Deus, como discípulo, você tem um problema com alguém, resolva, perdoe, decida perdoar, mesmo antes de falar com a pessoa, mesmo antes de se acertar com a pessoa, no teu coração você já precisa perdoar, né? Perdoe. Qual que é a barreira? Qual que é o bloqueio para a oração? Falta de perdão, guardar mágoa, guardar ressentimento, guardar alguma coisa que a pessoa fez e que eu acho que ela fez de mal para mim, porque nunca me deste um cabrito sequer para eu comer com os meus amigos. Quantos anos aquele filho guardou isso do seu pai? E Jesus está revelando a respeito dessas mágoas. E hoje, na mensagem de hoje, você precisa vasculhar o teu coração e ver onde você tem guardado mágoas, ressentimentos, injustiça que fizeram contra você, né? Então, eu sei que muitos aqui passaram por dificuldades, né? Eu sei de dificuldades, porque como pastor eu sei, às vezes com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com o irmão, e tem aquela dificuldade, tem aquilo que gerou uma mágoa, de uma injustiça que foi falada, que foi feita. Mas essas coisas, elas vêm para roubar, matar e destruir, elas vêm para causar dano. Então não guarde isso. Um homem que se converteu, ele teve um testemunho assim. Ele, enquanto não de Jesus, ele tinha 8 inimigos que ele queria matar. 8 inimigos que ele odiava. Agora ele entregou o coração a Jesus e ele começou a orar. E na sua oração vinha o quê? A culpa. E os teus inimigos, o que você vai fazer com eles? E os teus inimigos, o que você vai fazer com eles? Aí ele pensou, eu tenho que me livrar disso aí, porque o Espírito Santo está pesando a coisa contra mim. E ele resolveu fazer 8 cartõezinhos de Natal. E era dia de Natal. E ele mandou aquele cartãozinho, ele enviou pessoalmente aquelas pessoas. E ele falou assim: aquele que é o caminho, a verdade e a vida, me mandou vir até você pedir perdão pelo que eu fiz. Eu estou querendo me reconciliar. E ele contou que ele tinha mandado para os 8 e só um considerou besteira. Só um desprezou o cartãozinho. Mas tinha 7 que acharam uma boa ideia, porque também queriam o acerto, também queriam ficar livre do problema. Então, a gente precisa criar pontes. Qual é a barreira? Qual é o bloqueio para a oração? A culpa. O que o filho que ficou em casa teve com seu pai? Mágoa, ressentimento, amargura. Quando você guarda amargura, mágoa, ressentimento, e você fica guardando, e aquilo fermenta, ele fica pior, sempre fica pior. E indo para o fim, vamos ver lá 1 Pedro 3. Vamos lá. Temos o Marcelão achando os textos rapidamente, mas quem gosta de abrir a Bíblia também é bom. 1 Pedro 3 é o verso 7.
1 Pedro 3, o verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando vai tendo mágoas, ressentimentos, injustiças, dores, vai acabando também com as orações. E ele diz assim, para não interromper as vossas orações, trate a tua mulher com dignidade, né? Com a máxima consideração, com honra, né? Com respeito, mostre o valor que ela tem para você. Então, qual que é a barreira para a nossa oração? Nesse versículo, está falando da família. Qual é a barreira? Falta de discernimento, falta de consideração, de respeito, né? Eu já coloquei assim como um resumo, né? Como discórdia. Está havendo discórdia nessa família. Está havendo falta de respeito, de consideração. Então, quando há esses elementos, também as orações não têm valor. Quando esses pecados se tornam mais importantes, as orações deixam de ter sua importância. 1 Pedro 4, verso 7, é bem pertinho, próximo capítulo, o verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então ele está chamando para a gente ser criterioso e sóbrio. Criterioso é uma pessoa que escolhe de uma forma estudiosa, que pensa antes de falar, antes de tomar decisões, né? Sóbrio é uma pessoa que não está embebedada, drogada, assim, enfeitiçada pelo amor do dinheiro, pelo poder, ou pelo mundo do prazer. Então, às vezes a pessoa está embebedada com paixões, com impurezas, pensamentos impuros. E o que acontece com a oração dessa pessoa? Não tem graça orar, perde o clima para orar, é um bloqueio para a oração. Davi ele fala, enquanto eu calei os meus pecados, o que aconteceu? Eu fui envelhecendo, eu fui secando, eu fui murchando. Salmos 32, o Salmo 51, ele fala assim, o meu pecado está sempre diante de mim, porque ele tinha cometido pecado, e ele quando começou a confessar, ele dizia, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Se o Senhor me condenar, o Senhor está muito certo, mas o pecado não deixa de estar diante de mim. E daí lá no verso 11 ele diz assim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele sabia que isso podia acontecer. Então, sem a presença de Deus, ele seria infeliz. E a oração é o termômetro para isso. Quando você perde a graça de orar, a vontade de orar, o gosto de orar, é porque o termômetro está contando que você tem um problema de relacionamento com o teu Pai Celestial, que você entra no teu quarto e em secreto e fala com Ele, e muitas vezes, nesse caso como Davi, ele está falando da culpa.
A culpa é o bloqueio. Vamos tentar ver se a gente consegue enumerar. Qual que é o primeiro bloqueio? Tem mentiras e ódio no nosso culto, na nossa casa. Qual que é o segundo bloqueio? Como é que é? É a desobediência à palavra. Deus fala uma coisa, eu quero que Ele faça outra coisa, e quero fazer outra coisa. Qual que é a terceira? Oi? Aparência de espiritualidade. Aí já é o texto de Mateus, né? Que Jesus está falando. E o outro texto de Mateus, que é? Além de aparência, a aparência é hipocrisia. A aparência é fingimento. É só aparência. Mas a outra coisa que é além, repetições, acha que orar por bastante Deus vai ouvir. Mecânica, automática. Aí ele vem com Marcos 11:25. Se você tem um problema com o teu irmão, perdoe. Qual que é a barreira? Falta de perdão. Guarda mágoa no coração. Então essa é a quinta. E a sexta? Agora lembre lá que é Pedro falando, é a máxima consideração, falta de respeito, falta de cuidado. O homem não está cuidando da esposa, e ele está tratando ela de igual para igual. E aí ele está achando que ele está falando com outro homem, e ele precisa falar com a esposa, e ele precisa cuidar da esposa, e ele precisa respeitar a esposa como esposa e como mulher. E aí o que ele está dizendo? Na família existe o quê? Discórdia, desrespeito, falta de cuidado. E quando há isso, as orações também perdem a graça. Sétima, também é em Pedro. Lembra que ele começa a falar a respeito de bebedeira? Ele fala a respeito de não ser sóbrio. Ele fala de orgias. Ele fala de impurezas. E aí ele vai. Paixões. O que tem quando a vida é dominada por paixões, prazeres? O que acontece com a oração? Fica sem graça. A oração perde o gosto. E a última barreira? Enquanto eu calei os meus pecados, eu envelheci. O que está acontecendo? Oi? Não confessa, e daí quando a pessoa não confessa, ele carrega o quê? Culpa, fardo, culpa, acusação. Não tem paz, não tem sossego, não tem tranquilidade. Como é que vai orar? Se sente acusado e acaba acusando. Chega na igreja, acha que as pessoas estão olhando para o pecado, estão pensando no teu pecado, e elas às vezes nem sabem do pecado que você cometeu. Mas é assim que acontece dentro de nós, né?